Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o MTS monitorando um enlace em bypass. O que isso significa? Eu posso ter, dependendo do MTS que eu tenho, que é dependendo dele, se ele obtém duas portas, por exemplo, um 5822, ou um 5802, ou um 5812, são equipamentos que eu consigo ter duas portas Ethernet, seja ela 10100, ou até mesmo Giga. No caso da 10100, eu tenho uma opção bastante legal e bastante interessante, que é o modo Dual True. O que é esse modo Dual True? Eu consigo colocar esse equipamento no meio da rede e deixo ele capturando protocolos ou até mesmo verificando o throughput do meu upstream, do meu downstream. Então eu tenho essa opção com o equipamento que é bem legal, que é esse daqui, que eu tenho Ethernet, por exemplo, elétrico 10100, e eu posso selecionar ou camada 2 ou camada 3 ou até mesmo camada 4 e criar o que eu chamo de Dual True. O que é esse Dual True? Eu consigo visualizar, colocar ele em modo Pass-Through. Então aí eu coloco uma porta na porta 1 do equipamento e o outro cabo na porta 2 do equipamento. E nesse momento, a partir daí ele vai passar como se fosse um bypass, simplesmente verificando o throughput da rede. Eu consigo criar estatísticas ou até mesmo filtros para visualizar específicas características. Então nesse modo, observa que eu tenho a porta 1 e a porta 2. Nesse meu caso, como eu não tenho uma segunda porta linkada, somente a porta 1 ela deu como link ativo. No entanto, eu teria que linkar, configurar a segunda porta. Então uma vez que eu tenho aqui, observe que eu tenho a porta 1 e tenho a porta 2, e eu posso criar ou verificar as estatísticas de cada porta. Então, por exemplo, eu seleciono a porta 1 SLA KPI, e na porta 2 eu consigo também visualizar esse mesmo SLA KPI, verificar os throughputs, latência, perda de pacote, caso tenha. Eu consigo visualizar e consigo também comutar da porta 1 para a porta 2, a captura. Então se eu vir aqui em captura, eu consigo na porta 1 iniciar uma captura e na porta 2 também iniciar uma captura. Então eu consigo capturar protocolos da porta 1 para a porta 2 e da porta 2 para a porta 1. E não só isso, eu consigo também criar filtros, por exemplo, para que eu possa visualizar um determinado MAC. Então eu crio o filtro e desse filtro eu consigo, nesse pass-through, verificar se, por exemplo, um determinado MAC está passando pela minha rede, ou qual é o throughput desse determinado MAC, ou dessa determinada VLAN, ou até mesmo por IP. Se eu fizer um Dual True em camada 3, eu consigo fazer esse filtro por IP. Se eu fizer um Dual True na camada 4, eu consigo visualizar por TCP. Então, para cada um deles, eu consigo criar esse que eu chamo de Dual True. Pode observar que eu tenho aqui a opção, por exemplo, em camada 4, IPv4, eu tenho o loopback, mas aí na camada 3 eu tenho a possibilidade de colocar em modo Dual True. E eu consigo assim fazer filtros por IP e não somente por VLAN.